Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que vocês abram, por favor, em Romanos 8. Romanos 8, do versículo 1 ao 17. Vou esperar até que todos consigam encontrar. Romanos 8, a partir do versículo 1. Todos já encontraram, amém? A mensagem que Deus colocou em meu coração para esta noite já está no título da própria perícope, da própria parte desse texto. Vivam pelo Espírito Santo. Repita comigo, por favor. Vivam pelo Espírito Santo. Prestem atenção. Paulo começa escrevendo no capítulo 8 da seguinte forma: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado à carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O número de evangélicos no Brasil cresce ano após ano. Já somos cerca de 25% da população brasileira.
Se somarmos esse número ao número dos católicos, o Brasil se torna uma das nações com maior número de cristãos. Entretanto, a questão não está em quantos professam a fé em Cristo, mas em quantos vivem de fato submetidos ao senhorio de Cristo. Confessar Jesus como Senhor não é o mesmo que viver sob o seu governo. Há uma grande diferença entre profissão de fé e obediência à palavra. É exatamente isso que o apóstolo Paulo trata em Romanos, no capítulo 8. Preste muito atenção. Não existe meio termos espirituais. A Bíblia apresenta apenas dois caminhos, dois estilos de vida, dois destinos espirituais: morte ou vida. Toda pessoa é guiada por algo. A pergunta é: por quem? Quem está conduzindo a nossa vida? Estamos vivendo pela carne ou pelo Espírito Santo? Quem está conduzindo a sua vida, meu querido? Quem está guiando a sua vida? Inicialmente, gostaria de falar sobre o grupo que vive pela carne. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nos versículos 5 ao 7. Quem vive segundo a carne aspira o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira ou deseja o que o Espírito deseja. Versículo 6: a aspiração da carne conduz à morte, mas o Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, ou a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Percebam, os que vivem pela carne têm a sua mente inclinada para a carne, são escravos do pecado, são inimigos de Deus. John Owen, um pastor, teólogo, ministro, escritor puritano britânico, certa vez ele disse: a mente carnal não é apenas fraca para o bem, ela é ativa contra Deus. Onde o pecado governa o pensamento, ali o coração já se rebelou contra Deus. Onde o pecado governa o pensamento, ali o coração já se rebelou contra o Senhor. Não é apenas uma questão de comportamento, meus queridos, é uma questão de governo interior. É comum ouvirmos a frase do tipo: Deus entende, afinal, está todo mundo fazendo. Afinal, irmã Dione, está todo mundo indo, por que eu não posso ir também? Vou obedecer, mas do meu jeitinho. Se eu me sentir bem, se aquilo está me fazendo bem, então não é errado, está tudo tranquilo. E passamos de forma geral a trazermos a palavra de Deus conforme nós desejamos e não conforme está escrito. Foi por isso que o liberalismo teológico entrou dentro da igreja. E ao entrar dentro da igreja, tem enfraquecido a noiva de Cristo. De forma geral, a igreja no Brasil, ela tem pego a Bíblia e tem interpretado ao seu bel prazer. Eu quero que você entenda, meu querido, que a mente carnal não luta contra o pecado. Ela cria argumentos para preservá-lo. Eu vou repetir de novo para que você possa muito compreender. A mente carnal não luta contra o pecado. Ela cria argumentos para preservá-lo. É por isso que tem surgido tantos escândalos. É por isso que nós temos visto tantos pastores se divorciando e casando de novo.
É por isso que nós temos visto homens que eram para estar queimando no altar de Deus, estão sendo acusados de roubo pela CPI do INSS. É por isso que nós temos visto homens e mulheres que eram para ser exemplo. A palavra do Senhor nos chama para ser sal e luz, mas a lamparina tem esfraquecido. A palavra do Senhor diz: feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Alto lá, pastor, não é bem assim. Tudo é possível, então. Eu não vejo esse versículo dessa forma. A mente carnal, ela não consegue agradar a Deus. E ela não pode agradar a Deus. O desejo do meu coração é que Deus esteja levantando homens e mulheres incendiados pelo Espírito Santo, que não negociam com princípios, que não negociam com o pecado, mas, sabe, estão firmados cada vez mais na rocha, estão firmados cada vez mais na palavra de Deus, estão firmados cada vez mais no senhorio de Cristo. Ah, meu Deus, eu não vou participar disso, eu não vou fazer isso. Eu me recordo, meus queridos, que no segundo período da faculdade, os meus colegas começaram a me deixar sozinho na sala de aula. Ali naquela universidade estadual, de passo de frente tinha um bar de esquina, e as sextas-feiras era o encontro deles ali. E por muitas e muitas vezes eu fiquei sozinho, sem a companhia deles. E eles ficavam zombando. Mas enquanto eles zombavam, eu orava e adorava a Deus onde eu estava. Nós não somos chamados para viver conforme o mundo quer que vivamos. Nós somos chamados para resplandecer a glória de Deus onde quer que estejamos. A nossa mente não pode ser carnal. É por isso que Romanos 12, transformai pela renovação da vossa mente. O campo de batalha de Satanás está aqui. Essa semana o Arthurzinho me perguntava: papai, o que é arrancar o olho para poder entrar no céu? O que é arrancar, papai, o olho? Eu vou ter que entrar no céu cego. E aí eu fui mais desafiador que ele. Disse: Arthurzinho, se necessário for, é melhor ficar cego e morar no céu do que ter os dois olhos olhando para aquilo que desagrada a Deus. Cuidado, olhinho, no que você está vendo. Cuidado, mãozinha, naquilo que você está pegando. Ei, jovem, o seu namoro não é para passar a mão boba em qualquer lugar. O seu namoro, o seu noivado é para glorificar a Deus. Como é triste ver homens que estão com o casamento abalados porque a pornografia entrou. São viciados, Anne, em sites pornográficos. Como é triste ver homens e mulheres que ninguém dá mais valor, porque ele mente tanto que para ele a mentira se tornou verdade. Ei, está cada vez mais difícil pregar a palavra de Deus, porque quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, há uma relação daqueles que não vão mais herdar o reino de Deus. Mas logo nós somos desafiados, se pregarmos a verdade, pode alguém nos levar à justiça. Eu quero lembrar a vocês que foi pregando a verdade que os nossos pais na fé foram jogados na fornalha, foram jogados na arena, foram maltratados, foram martirizados, mas todos eles viram os céus abertos e Jesus sendo glorificado.
Não negocie com o pecado. Não negocie com o pecado. Deixando para trás aqueles que vivem pela carne, em nome de Jesus, aqui não tem nenhum desses. Voltemos agora a nossa atenção para os que vivem pelo Espírito Santo. Declare com a sua boca. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios 18, 21, que na nossa língua tem poder de vida e de morte. Então, por favor, declare: eu vivo pelo Espírito Santo. Os que vivem pelo Espírito Santo são aqueles que fizeram uma escolha consciente. Qual, pastor? Matar a carne e viver pelo Espírito Santo. Eu quero levá-los de volta para Romanos, no capítulo 8, versículo 5, a parte B agora desse versículo. Presta atenção. Mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira ao que o Espírito deseja. Na minha versão tem: mas quem vive de acordo com o Espírito Santo, tem a mente voltada para aquilo que o Espírito Santo deseja. João 16, 13 nos diz: quando porém o Espírito da verdade vier. Quem é o Espírito da verdade, pastor? O Espírito Santo. Quando ele vier, ele os guiará por toda a verdade. Ezequiel 36, versículo 27 diz: porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Preste bem atenção. Quem vive pelo Espírito Santo não vive pelo impulso. Quem vive pelo Espírito Santo vive pela direção, pela voz do Espírito Santo. Quem vive pelo Espírito Santo não segue a própria vontade, mas a vontade de Deus. Quem vive pelo Espírito Santo não faz do Espírito Santo um amuleto da sorte ou um símbolo da fé. Quem vive pelo Espírito Santo faz dele o Senhor da sua vida. É dele o governo da nossa vida. Não somos nós que nos dominamos, é ele que nos domina. Não somos nós que fazemos o que nós queremos fazer, nós fazemos o que ele deseja que nós façamos. Há uma diferença quando nós vivemos pelo Espírito Santo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sou eu que vivo mais. As minhas vontades, os meus desejos, os meus sonhos, tudo isso está submetido ao governo do Espírito Santo. É ele que nos guia a verdade. Não é o que eu quero, mas é o que ele quer. Quem vive pelo Espírito Santo possui vida e paz. Por favor, não feche a sua Bíblia e olhe mais uma vez para Romanos 8, no capítulo 6, versículo B, a parte B. Romanos 8, 6, a parte B. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade do Espírito é vida e paz. Repita comigo: vida e paz. Primeiramente, quem vive pelo Espírito Santo tem a sua vida governada por ele. Quem vive pelo Espírito Santo possui vida e paz. Existe um testemunho poderoso. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma cristã holandesa chamada Corrie Boom foi presa pelos nazistas, porque ela escondia dentro da sua casa, Marcel, judeus. E os nazistas alemãos, quando viu isso, prenderam Corrie e levaram junto a sua irmã Beth. Foram levados ao campo de concentração de Ravensbrück. Pastor, onde fica isso? Na Alemanha, na parte oriental. Aquele campo de concentração era exclusivamente destinado ao regime feminino.
em um dos lugares de maior crueldade na Europa. Ali havia fome extrema, doenças, humilhações diárias, violência constante. Um campo de concentração só para matar as mulheres que se diziam cristãs, que se opunham ao nazismo, que eram judeus. Humanamente falando, não havia nenhum motivo para aquele lugar trazer paz. Mesmo assim, Corrier relata que, em meio ao cenário da morte, a irmã Betty mantinha um coração sereno. Elas oravam, compartilhavam as escrituras, evangelizavam cada pessoa que estava ali perto. Dentro daquele campo de concentração, mesmo faltando comida, mesmo sendo chicoteadas, mesmo sendo maltratadas, mesmo sendo violentadas, Corrier e Betty continuavam pregando a palavra de Deus. Em certo momento, Corrier perguntou à sua irmã Betty: minha irmã, como é que você consegue permanecer em paz em um lugar tão infernal como esse? A resposta de Betty foi simples, mas muito profunda. Jesus está aqui conosco. Nada pode nos separar do amor dele. Jesus está aqui conosco e nada pode nos separar do amor dele. Betty morreu naquele campo de concentração. A sua irmã Corrier escapou. E depois que terminou aquele campo de concentração, terminou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, Corrier foi por todos os lugares do mundo, levando uma verdade e carregando um legado. A paz do Espírito Santo não depende do lugar onde o corpo está, mas de quem governa a sua alma, a sua mente. Eu vou repetir de novo para que você pegue essa verdade. A paz do Espírito Santo não depende do lugar onde o corpo está, mas depende de quem governa a sua alma e a sua mente. Quem está governando a sua alma? Quem está governando a sua mente? Um coração em paz não é dominado pelo desespero. João 14, 27 diz: deixo-lhes a paz. A minha paz eu lhes dou. Não dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações. Não tenham medo. A paz que excede todo entendimento. É a paz que Jesus tem para nos dar. Não sei como você chegou hoje aqui. Não sei qual é o desespero que te aprisiona. Não sei quais são as aflições da tua alma, da tua mente. Quem sabe nós vivemos num mundo tão depressivo. Está tão comum cada vez mais a ansiedade, a depressão, o desespero, a falta de paz interior. Mas eu quero te falar que se você permitir o Espírito Santo te dominar, se você viver pelo Espírito Santo, a paz que excede todo entendimento vai dominar o seu coração. Não haverá desespero, haverá paz do Senhor Jesus no seu lar. Não haverá desespero na sua mente, haverá paz. Não haverá desespero no seu coração, haverá paz. É Jesus que te dá essa paz. Não é o Rivotril, não é o diazepam, não é um psicanalista ou um psiquiatra. Quem garante a nossa paz é Jesus de Nazaré. Eu me recordo quando eu peguei meu pai em novembro, 3 dias antes dele falecer. Eu peguei pai na casa dele. Ele com muitas dores. Ele não conseguiu nem vir no banco da frente. O pai estava no banco de trás. E no caminho para a UPA, o Espírito Santo me disse: Jackson, eu estou te dando a última oportunidade de você cuidar do seu pai, porque eu vou recolher ele. Você que tantas vezes cuidou dele no hospital, eu estou te dando essa oportunidade.
pai se internou na sexta-feira, se eu não me engano. Passou o sábado. No domingo foi transferido para Arapiraca. Meu irmão Pedro foi na minha casa. Foi visitar para saber como é que eu estava. E eu me lembro das palavras que eu disse a ele. Ele está ali para provar. Disse: Pedrão, estou triste, mas estou em paz, porque Jesus está salvando o meu pai, e é Ele que está recolhendo o meu pai. Tudo está no controle do nosso Deus. Entenda, a minha vida e a sua vida está no controle de Deus. A minha família e a sua família está no controle de Deus. Nada foge do controle do nosso Senhor. Então não se desespere. Não corra para os braços dos homens. Não saia por aí, por favor, publicando no Instagram quem você está vivendo, como você está vivendo. Mas corra para os pés de Jesus, porque Ele é quem garante a nossa paz. Tudo está no controle do nosso Senhor. Se você vive uma vida pelo Espírito Santo, você não anda desesperado, porque você sabe a quem você serve. Você não serve a um homem qualquer. Você não serve a um bagulho. Você serve ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Alfa, ao Ômega, ao Deus fiel, ao Deus que traz justiça, ao médico dos médicos, João, aquele que opera milagres, Cícero, aquele que abre portas e ninguém pode fechar, aquele que operando Ele, quem impedirá? Aquele que tem o controle de todas as coisas. O desespero, a ansiedade não vai fazer você bem. Mas se você chorar na presença dEle, se você se humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor, é Ele que vai te exaltar no tempo certo. O Deus de paz, o Deus que estabelece o governo de todas as coisas, é Ele que está conosco. O Deus de Jacó é o nosso Deus. Quem vive pelo Espírito Santo é filho de Deus. Pastor, todo mundo é filho de Deus? Desculpa, nem todo mundo é filho de Deus. Uau, pastor, como assim? Eu pensei que era todo mundo. Não. Nem todo mundo é filho de Deus. E eu vou te provar isso. Por favor. Romanos 8, versículo 14 em diante. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o que, igreja? Todos que são o quê? Se existem aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, nós já vimos no próprio capítulo 8 que existem aqueles que são guiados pela carne. Esses que são guiados pela carne não são filhos de Deus. E são o quê, pastor? Criatura. Quem não nascer de novo não é filho. Quem não tem a presença do Espírito Santo dominando a sua vida não é filho. Filho é somente aquele que tem o Espírito de Deus na sua vida. Pastor, quem está dizendo isso? A própria palavra que você acabou de ler. Eu vou repetir para que fique gravado na sua mente. Porque todos que são conduzidos, guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, são filhos de Deus.
Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito Santo que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O versículo 16 diz: o próprio Espírito, e é porque aqui está em letras maiúsculas, mas se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que esse Espírito, ele está com E maiúsculo. E todas as vezes que o nome Espírito aparece com E maiúsculo, é Espírito Santo. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito, agora com E minúsculo, Espírito do homem, que somos filhos de Deus. Agora o versículo 17. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, na sua época, nesse período aqui, a adoção tinha um significado profundo. Quando o homem era adotado legalmente, e aí, gente, hoje se adota crianças, mas antigamente se adotava gente adulto, velho, barbado, assim que nem eu. Adotados. Seu passado era cancelado. Vai pegando essa chave, por favor, não se distrai. Vou repetir para você. No mundo romano, na época de Paulo, quando acontecia uma adoção, tinha um significado profundo. Quando um homem era adotado legalmente, seu passado era cancelado. Sua dívida era quitada. Ele recebia um novo nome. Passava a ter direito à total herança e acesso direto à casa do Pai. O seu passado foi cancelado? Jesus apagou na cruz? Vou perguntar mais uma vez para você tentar entender. O seu passado foi cancelado? Jesus na cruz cancelou o seu passado? Em Apocalipse diz que nós receberemos um novo nome. Aquele que permanecer fiel até o fim. Tem uma pedrinha branca. E quando você receber aquela pedrinha branca, haverá um novo nome para você. Jacques não vai mais se chamar Jacques. Aristides não vai mais chamar Aristides. Adonias não vai mais chamar Adonias. Haverá um novo nome para aqueles que permanecerem fiel até o fim. O adotado passava a ter direito à herança total e direito à casa do Pai. Na cruz, ao rasgar o véu de cima para baixo, você passou a ter direito, acesso ao Pai a hora que você quiser. Mas eu quero te falar que os filhos possuem identidade. Repita comigo: eu possuo identidade. Efésios 5:1 nos diz: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Eu tenho que imitar o pastor Jorge? É isso? Eu tenho que imitar o pastor Marco? É isso? Não, não. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que imitar a Ele. Sede santos, porque eu sou identidade. Você carrega uma identidade dentro de você. Se para esse mundo você tem um CPF e um RG, para o mundo espiritual você tem uma identidade. Você carrega o DNA de Jesus de Nazaré. Um relacionamento com o Pai. Filho tem relacionamento com o Pai. Filho tem comunhão com o Pai. Em Levítico, no capítulo 26, versículo 12, diz: andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Aí você sai do Velho Testamento e para o Novo Testamento, a comunhão com Deus permanece. Apocalipse, no capítulo 21, versículo 3, diz: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá.
eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Filho tem identidade. Filho tem relacionamento com o pai. E filho tem direito à herança. Gálatas 4, versículos 6 a 7 diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, Mídia, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por favor, abra a sua Bíblia. Se você está com a caneta, marca. Se está com um marca-texto, marca. Pastor, é pecado riscar a Bíblia. Não, não é pecado. Pecado é você não ler ela. Marca a Bíblia. Registra. Guarda isso no teu coração. Qual é a herança que nós iremos receber? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada onde, igreja? Está guardada na terra? Na tesouraria da igreja? Com o administrador da igreja? Está guardada onde? Para quem? Para quem? Para quem? Há uma herança no céu reservada para cada um de nós. Se mantenha firme. Você é filho e tem direito à herança que já está reservada. Agora vá para Efésios, versículo 1 e 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Presta muita atenção. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ei, meu querido, nunca deixe de dizer que você é um pobre coitado. Pobre coitado é Satanás, o qual o Deus de paz, muito em breve, esmagará debaixo dos nossos pés. Você é filho. Você tem direito a uma herança. Você já é abençoado com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Você não é um Zé Ninguém. Você não é uma Maria qualquer. E eu não estou falando aqui de teologia da prosperidade. Eu estou falando do que já está escrito na palavra de Deus. Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Mas isso só está disponível para aquele que é filho. Se você ainda não deu um passo de fé, meu querido, se você ainda não se entregou por inteiro para Jesus, essa é a noite. É noite de você rever quem é você. É noite de você rever como estão as suas atitudes. É noite de você rever quem está dominando a sua vida, se a carne ou seu Espírito Santo. Se você está caminhando para a vida ou para a morte. Romanos 8 nos coloca diante de uma verdade inevitável. Não existe neutralidade espiritual. Ou a carne governa, ou o Espírito Santo governa. Ou vivemos como escravos, ou andamos como filhos. O Espírito Santo não veio apenas para nos consolar, mas para nos governar. Ele não divide o trono com a carne. Ele reina a vida, a paz e a identidade de filho quando nós permitimos que Ele reine na nossa vida. Hoje o Senhor nos chama a uma escolha honesta. Não apenas confessar Cristo com os lábios, mas submeter a vida inteira ao seu senhorio. Se a carne tem ditado decisões, desejos e caminhos pecaminosos, este é o tempo de arrependimento. Se o Espírito Santo tem falado,
Este é o tempo de obediência. Portanto, irmãos, repito aquilo que Paulo escreveu: não somos devedores à carne, para vivermos segundo a carne. Que hoje possamos dizer diante de Deus: o Espírito Santo governa a minha mente, o Espírito Santo governa o meu coração, o Espírito Santo governa os meus passos. Onde eu vou, é onde Ele pode entrar. Porque viver pelo Espírito Santo não é um padrão distante, é o chamado de todo aquele que é filho de Deus. Fique em pé, por favor.